Pessoal, a ideia hoje é abordar IPv6, protocolo da camada de rede, que tem uma série de benefícios em relação ao IPv4, mas trazer um enfoque bem prático, aplicado a esse protocolo. A ideia então é mostrar um pouco o histórico, motivação, fazer uma comparação rápida de IPv4 e IPv6, mostrar o que muda na questão de endereçamento, no cabeçalho, a parte de roteamento, e estudo de caso, então mostrar alguns exemplos práticos, como é que se poderia se usar e como se usa hoje IPv6, as considerações finais e algumas referências bem interessantes para quem quiser continuar os estudos e aprender mais sobre IPv6. Então, a questão de histórico é algo que é bastante conhecido, né? Nós temos um problema sério de endereçamento no IPv4, que não foi previsto quando foi montada a questão de endereçamento com classes, mas também, né, ninguém imaginava que seria um grande sucesso a internet, o protocolo IP. Mas esse problema já começou a ser detectado em 1993, né? Nos anos 90 já começou a se perceber que com a internet comercial a questão de endereçamento iria acabar. E aí foram feitas diversas propostas de protocolos, de gambiarras para contornar o problema. Uma das gambiarras mais conhecidas é o NAT, ou seja, fazer mascaramento de endereço válido com endereços não válidos. Usar CIDR, que nada mais é que agrupamentos, ou não ter mais a questão de máscaras padrão, usar qualquer tipo de agrupamento, desde que seja base 2. Então posso usar um barra 15, um barra 8, um barra 17, um barra 18. Posso agrupar a classe C, que é o que sobrou na parte de endereçamento. Então, só lembrando a questão das classes, né? Classes A, B e C. Classes A, muito poucas classes, com muitos endereços. B, um número pequeno ainda de redes distintas, com um grande número de endereços. E classe C, com um grande número de redes e com um relativo pouco espaço de endereçamento, cerca de 256 endereços, né? Úteis 2 a menos 254. Uso de faixas reservadas, então existia uma série de faixas reservadas, algumas classes A reservadas, que acabaram sendo usadas, né, usando de forma a ser roteável, e o DHCP para poder fazer uso dinâmico de endereços, então compartilhar endereços. Isso tudo ainda é usado em cima de IPv4. E a necessidade dessas ferramentas aí, dessas gambiarras, ela não tem obrigatoriedade de existir no IPv6, mas podem existir. Então percebo que a primeira definição do protocolo IPv6 data de 1995. E nós estamos até hoje tentando tornar o IPv6 algo difundido em maior escala. Então a solução principal que foi focada no IPv6 era a questão do endereçamento. Então o grande problema foi esse aqui, endereçamento. E, contrapartida, diminuição nas tabelas de roteamento. Então quando eu tenho um número muito grande de redes, de prefixos de rede, minhas tabelas de roteamento aumentam bastante. Então a ideia do IPv6 é que se organize, né? Porque agora se tem uma visão com o IPv6 que não se tinha lá em 1981 e antes disso, quando se pensava em IPv4. Hoje se tem uma ideia da escala do que é a internet. Então fica mais fácil fazer um planejamento do endereçamento e das rotas também. Então o campo de endereço aqui, 128 bits, então é número que não acaba mais. Tem IP para dar e vender aí, por muitos anos ainda. Então por que a versão 5 não existe? Pulamos da IPv4 para IPv6. Porque na verdade esse campo, existe um campo chamado version, que define qual é a versão do protocolo. E já tinha sido adotado por esse protocolo aqui, Internet Stream Protocol.
que acabou não vingando aí, mas usou o número, então por isso IPv4 pulou para IPv6. Mas o que tem mais além disso? Além do maior espaço de endereçamento, tem outras vantagens, que também tem IPv4, né? Também tem algo parecido IPv4. Por exemplo, o uso de autoconfiguração de endereçamento é algo relativamente novo no IPv6, como novidade, veio no IPv6, na verdade, mas no IPv4 existe configurações da classe B 169.254, que quando não se tem um IP, na verdade ele assume um IP dessa faixa, dessa classe B 169.254. Mas aí a grande vantagem realmente do IPv6 vem com a comunicação fim a fim. Hoje, essa comunicação, e ela foi pensada nos primórdios da internet, de os hosts se comunicarem enxergando, os hosts se enxergando, na verdade. E isso aqui meio que terminou com o uso de NAT. Então os hosts não se enxergam diretamente, eles passam por um processo de tradução normalmente, só os que têm IP públicos. Então a ideia aqui, é que todo mundo vai ter IP público. Se o administrador de rede quiser, fique claro, certo? Não precisa todo mundo ter endereço IPv6 público, ok? Simplificação das tabelas de roteamento, então eu consigo organizar melhor, agrupar prefixos, por exemplo, definir claramente o prefixo de uma região, de um continente, de um país, de uma região dentro do país, até mesmo de uma cidade. É possível fazer esse tipo de coisa porque está partindo do zero agora. Na questão de disponibilização de endereço, se tem já a visão, né, como eu tinha comentado, a visão já do todo, fica muito mais fácil saber onde é que é o problema e tentar diminuir esse problema. Melhor suporte à mobilidade, então, é possível manter o mesmo endereço, mesmo em redes diferentes. Isso também tem em IPv4, chamado IP móvel, que não avançou muito. Mas com o IPv6 pode vir a vingar realmente a ser usado. E recursos de segurança nativos, como o IPsec. O IPsec é usado também em IPv4 para fazer VPN. Só que ele, digamos, foi antecipado do IPv6 e, de qualquer forma, não é algo, que fique claro assim, não é algo que é simples de configurar, ele não está nativo no IPv6. O IPv6, por padrão, não usa criptografia. A criptografia deve ser ativada, deve-se fazer uma VPN. Bom, uma comparação breve aqui, IPv4 e IPv6, já que né, quando a gente fala de IPv6, não tem como não falar de IPv4. Bom, ambos têm função de endereçamento e roteamento, são a base de todos os outros protocolos da camada de transporte e aplicação. Então, os roteadores tratam do protocolo IP, por isso a demora, vamos dizer assim, da adoção de IPv6, porque demandaria modificações, no mínimo de configuração, mas talvez troca de hardware, troca de sistema operacional, de firmware, do núcleo da internet. Hoje, não posso dizer que 100%, mas provavelmente 100% dos equipamentos que são núcleo na internet já têm um suporte a IPv6. Hoje o problema está mais para as pontas do que para o núcleo. Mas percebam, o protocolo IPv4, definido em 1981, RFC 791. O funcionamento do IPv4, basicamente, é o mesmo, desde então. Então imaginem o que eram. Imagine só o número de computadores que existia em 81. Imagine o número de computadores que existe hoje. Ou nem computadores, número de dispositivos, número de celulares, de sensores. É inconcebível que a mesma estrutura de 81 e hoje consiga fornecer um bom serviço, né? O limite teórico de IPv4, se a gente fazer simplesmente um número direto, ou seja, 2 elevado a 32, que é o espaço de endereçamento IPv4, tem aproximadamente 4 bilhões de endereços. Mas devido à divisão em classes, o limite prático aí é de cerca de 250 milhões de endereços. Vamos voltar para 81. 250 milhões de endereços era o infinito em 81. Hoje,
talvez na América do Sul, não vamos ir muito longe, se todos os dispositivos, nem vamos mais muito longe, vamos no Brasil só. O Brasil tem cerca de 200 milhões de celulares. Se todos fossem smartphone, bom, o IPv4 já não daria, se todos tivessem IP público. Um IP exclusivo, né? Um detalhe, os endereços IPv4 já foram distribuídos para todos os registros regionais. O que é isso? Na verdade, quando se fala que o IPv4 terminou, é que o órgão que faz a distribuição do IPv4 para os órgãos regionais, ou seja, na América do Sul, América Latina, tem o órgão chamado LACNIC, que é o que distribui os endereços para essa região. Então, eu sou um provedor de acesso à internet, vou entrar em contato aqui no Brasil, provavelmente com o registro BR. O registro BR recebeu já os IPs, as classes C, classes B, classes A, e ele faz a redistribuição para o usuário final. Então, quando se fala que não tem mais endereços no núcleo, digamos, no distribuidor principal, que é a IANA, não tem mais IP. Estão todos já distribuídos. A Africanic é responsável por fazer a distribuição no continente africano, que ainda tem alguma coisa. Nós aqui ainda temos algumas coisas. Normalmente são apenas classe C que existem hoje. Então, se quiser mais que 256 endereços, teria que agrupar a classe C. Então, hoje tem uma restrição muito grande para a distribuição de endereços. Uma tabela aqui comparando. A primeira coisa que as pessoas vão enxergar como diferença de IPv4 e IPv6 é isso aqui. Na medida que eu tenho 32 bits para poder endereçar um host qualquer, um serviço, no IPv6 eu tenho 128. Então, outras coisas. IPsec, questão de criptografia, opcional IPv4 e integrado IPv6, desde que feita a configuração. Então, isso é uma coisa que as pessoas confundem bastante. Ah, eu já tenho criptografia? Não, pode desativar, ela está disponível, tem um cabeçalho para isso. Suporte a QoS. Existe em IPv4. Por exemplo, diffserv, né? Tem um campo lá, o TOS, antigo TOS, DSCP, que define em classes o tráfego. IPv6 tem algumas melhorias em relação a isso. Fragmentação, isso mudou bastante. Porque fragmentação acontecia nos hosts e nos roteadores. No IPv6, não tem mais em roteadores. Então se tirou essa carga de serviço dos roteadores. Bom, mas aí se tiver que fragmentar, como é que se faz? Na verdade, existe, antes de haver a comunicação, existe uma detecção do tamanho de MTU menor que não aconteça a fragmentação na comunicação entre os hosts. Então existe um processo anterior. Isso também tem em IPv4. Certo? Também tem em IPv4. Tu faz um teste para ver qual é o MTU que tu tem entre os dois pontos. O tamanho do pacote aqui, como sugestão, né, é 576 bytes de IPv4. O IPv6 aumenta. Só a questão do endereçamento aqui, ele já é 4 vezes maior, né? Então só aqui, na parte de endereçamento, se eu tiver dois endereços IPv6, eu tenho, na verdade, 8 bytes, né, para cada endereço. Aqui são 4 bytes, aqui são 8. Eu tenho 16 bytes só para endereçamento. O cabeçalho IPv4 são 20 bytes. Aqui eu tenho 16 bytes somente para os endereços de origem e destino. Outras coisas foram retiradas também, que parece que não faz nenhuma diferença, mas faz muita diferença. Checksum no cabeçalho. Todo roteador com IPv4 hoje, ao receber um pacote IPv4, na verdade, né, óbvio, ele vai diminuir o campo TTL e recalcular o checksum. Isso não é nada para um pacote, mas para milhões de pacotes por segundo, consome recursos do roteador. E aqui não tem mais essa função. Opções do cabeçalho também foram retiradas, foram criados, na verdade, novos cabeçalhos. Ele não tem mais a questão de options. O campo options não existe mais. Resolução de endereços. No IPv4, se usa ARP em broadcast. No IPv6, tem funções do ICMP. Então, o ICMP já não é igual ao IPv4. Existem funções aqui para identificar os vizinhos na mesma rede física. É um processo similar
a WARP, similar. Só que não é um outro protocolo, é um protocolo que está integrado aqui na pilha TCP/IP. Então ele já é uma função do ICMP. O agrupamento multicast, aqui existe um protocolo para isso, IGMP, e no IPv6 também está integrado como função no ICMP. Descoberta de gateway, opcional IPv4, é integrado em IPv6. Então, o próprio roteador se anuncia num grupo de multicast. Os hosts podem se anunciar também. Então, existe uma série de grupos multicast para identificar serviços. Não existe mais broadcast, na verdade, sim, existe multicast que faz o papel de broadcast. Na prática, se um switch não identificar multicast, vai enviar para todas as portas. Então tem que se configurar o switch para poder entregar pacotes multicast para os grupos corretos. Senão ele tem o papel de broadcast. Só a questão de endereçamento aqui, ele vai apontar para um grupo. A configuração no IPv4, manual, estática, né? Continua valendo IPv6. DHCP, também tem IPv6. Só que a versão 6, né, do DHCP. DNS, consulta por nome. Usa o registro A de address. E aqui, para manter a compatibilidade, porque na verdade os deles são 4 vezes maiores, né? Endereço IP, se usou essa nomenclatura com 4A. O reverso DNS também mudou. Aqui se usava um prefixo Internet Address ARPA. Agora se usa IPv6 int. Isso aqui tem a ver mais com as configurações de DNS. Mas são mudanças sutis que fazem a diferença depois nas configurações. Bom, a questão de cabeçalho aqui. O que tem igual entre esses caras? Quase tudo é igual. Quase tudo é igual ou tem alguma funcionalidade que existia no outro, mas trocou de nome. Esses campos marcados aqui não possuem equivalência. Então, por exemplo, Flow Label. Flow Label é uma marcação de fluxos. Isso aqui é importante para QoS, é importante para logs, porque se consegue fazer uma auditoria do que está se passando na rede, consegue fazer uma análise. Então eu consigo marcar, por exemplo, um fluxo e todos os pacotes desse fluxo podem ter, por exemplo, uma restrição de banda, uma restrição, por exemplo, de qual fila vai ser enviado o pacote. Aqui, no caso do IPv4, o tamanho do cabeçalho, na verdade, foi retirado. Não tem mais os controles aqui de fragmentação, porque essa fragmentação não vai acontecer. A checagem de cabeçalho também saiu fora. E as opções não existem mais. Esse cabeçalho aqui ele pode ser estendido. Então eu tenho um next header aqui que possibilita usar várias outras cabeçalhos, várias outras coisas que poderiam ser feita uma analogia com as opções. Importante, tamanho do cabeçalho IPv6, 40 bytes. E o tamanho do IPv4, 20 bytes. Então vejam, só esse endereço de origem e endereço de destino, só aqui tem 16. E os outros 14 são, na verdade, as informações aqui de versão, de marcação do tipo de tráfego, um label, ou seja, uma identificação do fluxo, o tamanho do que está sendo carregado aqui, payload, né, carga útil, o próximo cabeçalho, se houver, senão ele vai zerado, e aqui hope limit, que era o antigo time to live, campo TTL aqui, ele foi substituído por hope limit, tem a mesma função. Bom, questão de endereçamento. Primeira coisa que vai mudar aqui é que não se usa mais decimal, se usa hexadecimal para representar os endereços IPv6. São conjuntos de 16 bits, separados por 2 pontos. Informalmente, que são chamados de hextetos. No caso lá do IPv4, eram os octetos. Então, são 4 dígitos hexadecimais, são equivalentes a 16 bits. Aqui tem um exemplo. 2001, 2.0DB8, 2.0001, 5270, 2.0127, barra 64. Depois a gente vai dar uma olhada aqui que esses endereços aqui eles podem ser diminuídos de tamanho. Então a estrutura, como é que ela funciona?
Da mesma forma lá do IPv4, eu tenho prefixo de rede, eu tenho identificação de subrede, eu tenho o endereço da interface. Esses primeiros 3 octetos aqui, hextetos na verdade, esses 3 primeiros aqui, eles são definidos pelo provedor, normalmente. O 4 hexteto define identificação da subrede, esse cara aqui. Por quê? Esse cara é um barra 64. Então, eu tenho 16 aqui, 16 bits aqui, 16 bits aqui, e aqui eu tenho mais 16. Aqui são, então, meu prefixo. Isso aqui está o prefixo da minha rede. E esses outros 64 aqui? Esses outros 64 são os hosts que podem ter na minha rede. Então imagine, eu tenho aqui 2 na 64, eu tenho 2 na 64 aqui, endereços para a minha rede. Isso aqui não é o dobro da internet com IPv4, isso é muito mais que o dobro. O dobro seria 2 na 33. Isso aqui é 2 na 64 endereços. Então, esses últimos 4 aqui identificam a interface. Aqui seria, por exemplo, no caso de uma classe C, o 192.168.0 seria até aqui. E esse cara aqui seria o 1, 2, o 3, até o 254. Bom, como é que foi dividido a questão do IPv6? Pô, são 2 na 128, mas como é que foi dividido? Não está sendo todo ele usado. Os 3 primeiros bits são fixados em 001. Então, todos os endereços que estão hoje distribuídos no mundo começam com 200. E se optou inicialmente por distribuir como /12. Então, os bits de 16 a 24 identificam os órgãos regionais de registro. Então, por que isso aqui? Porque isso aqui facilitou a questão de endereçamento. Então, prefixo por região, exemplo, IANA. Ele está usando aqui o 0. Ásia, região Pacífico, 200. América do Norte, começa 400. Aqui, começa 600. Isso aqui é um /23, mas lembrando que vai até 128. Na África, a mesma coisa. E na América Latina e Caribe, 2800. Então, para nós aqui no Brasil, os endereços PV6 vão começar com 2800 alguma coisa. Então, na verdade, 280 alguma coisa. Que são os 3 primeiros bits. Esses 3 aqui, ó. Os 3 daqui, que fazem esse 28. Então aqui tem um mapa de como está dividido isso. Vejam, não estamos nem perto. Começou recém a distribuição. Olha a faixa que foi distribuída, os 3 primeiros bits. Então se tem muito endereço ainda para ser distribuído. Então só essa pequena parte aqui atualmente é que é válida. Bom, outra questão. Mas como é que funciona a subrede? Acabou a subrede? Não tem mais máscara? Não, continua existindo. A máscara é importante porque ela é fundamental para roteamento. Só que tem um detalhe, eu posso usar uma máscara, por exemplo, /29, sei lá, 73. Existem recomendações para isso. Então, a maior máscara, ou seja, o menor número de endereços hosts, para hosts, na verdade, endereços que seriam para interfaces finais, é 64. Então essa é a recomendação de menor rede. Com a maior máscara, óbvio, né? Então, pegando IPv4, eu posso usar um /30. /30 seria, teoricamente, a maior máscara que eu posso ter. Existem equipamentos que aceitam o /31, mas imagine, /30. Já que eu tenho endereço de rede e tenho um endereço de broadcast, me sobrariam 2 endereços para host. Aqui, a maior máscara que eu posso usar é o /64. Ou recomendada, ok? O usuário final,
irá receber um barra 48. Então imagine, amanhã o provedor de internet diz o seguinte para vocês: não, agora tu vai ter IPv6. Então eu vou te dar um barra 48. Vai te dar um prefixo. O barra 48 vão ser os 4 primeiros hextetos. Então vai ser o prefixo do provedor mais um hexteto com o prefixo de vocês. A partir daí, tu poderás usar diversos barra 64. Então poderás fazer diversos barra 64. Quantos eu consigo fazer? Tu consegue fazer 2 na 16 barra 64. Mais pra frente vai ter um exemplo ali desse cálculo. Mas imagine isso. Vou receber um barra 48, desse barra 48, se eu tiver 20 prédios na minha empresa, eu vou usar, por exemplo, um barra 64 em cada prédio. Eu posso ter 65 mil prédios. E em cada um desses prédios eu tenho 2 na 64 endereços. É muita coisa. Certo? Claro, continuam valendo ainda máscaras 127. Esse aqui substitui o barra 31, na verdade. Esse aqui seria o barra 31. Quando é enlace ponto a ponto. Eu não preciso usar uma rede completa para isso. Posso usar simplesmente 2 endereços, fazer um ponto a ponto. Dentro da recomendação existe o seguinte: pode-se usar, em vez de usar 48 e 64, eu posso usar 56. Então imagine, ó, fazer subrede 56 para um prédio e 64 para as VLANs dentro do prédio. Depois que eu recebo esse 48 aqui, eu posso fazer divisões de 64 ou 56 e vários 64, mas continua a lógica de máscara de rede. Bom, a representação do número, ela pode ser simplificada. Então, forma mais simples tem simplificação. 0 à esquerda podem ser omitidos. Aqui tem um exemplo bem clássico. Tenho vários zeros à esquerda aqui. Isso aqui não afeta o número em nada. Ó, tem o 0E aqui, tem esses 2 zeros aqui, esses aqui eu posso tirar. Quando houver somente zeros no hexteto, pode simplificar a apresentação do endereço. Só que só pode fazer nos hextetos contíguos. Então, esse exemplo aqui, eu tenho 8 zeros aqui. E tenho 8 zeros aqui. Eu só posso fazer isso uma vez. Ou eu faço nesse cara aqui, ou eu faço nesse cara aqui. Veja que aqui, ó, foi omitido, eu não botei nada, só botei os 2 pontos. Aqui eu posso reduzir esses caras só para um zero. Isso é possível fazer, é permitido. Bom, tipos de endereçamento. Continua existindo que nem IPv4, tem o unicast, 1 para 1, multicast, e aqui tem os grupos que são de IPv4 e IPv6, só como exemplo. Então, o SPF, por exemplo, roteadores do SPF, IPv4 224.0.0.5, no multicast IPv6, que todos começam com FF02, então isso aqui é um prefixo de multicast, e aí tem os grupos aqui, que esses caras fazem parte. E tem um outro tipo de endereçamento que também tem IPv4, então eles foram adaptados aqui, que é enviado para o mais próximo. Então eu tenho uma categoria que é unicast, multicast, que o broadcast está incluído aí, e o ncast que é enviar para o mais próximo. Então seria uma questão de, ao enviar um pacote, ele vai ser recebido, por exemplo, pelo host que estiver mais próximo ou pelo roteador que estiver mais próximo. Então, como tinha comentado também, o switch não interprete o tráfego em multicast, fará tal como se fosse em broadcast, ou seja, mandava todas as portas. Bom, aí começam os endereços especiais, como também tem IPv4. O link local é um endereço que ele é automaticamente configurado, então basta ativar IPv6. Quem tem Windows Vista, Windows 7, Windows 10, ou ativou no Windows XP, quem tem Linux com IPv6 ativado, vai ter um endereço com esse prefixo aqui, FE80, que faz parte desse barra 10. O que é o barra 10? O barra 10 pega os 10 primeiros bits. Os 10 primeiros bits representam o prefixo.
Isso que ele quer dizer, esse barra 10. Continua que nem IPv4. 1/24 são os 3 primeiros octetos. Barra 10, primeiros bits. Esses são endereços não roteáveis. Então, todo o host IPv6 vai ter pelo menos um endereço como esse. O endereço de loopback, que no IPv4 é o 127.0.0.1, em IPv6 é representado por todos zeros e 1 no final. Ou, simplificando, 2.2.1. Esse unique local, ele é similar aos IPs da RFC 1918. Ou seja, IPs para uso interno. Então eu quero ter IPv6, mas eu não quero ter acesso externo. E eu quero definir o meu prefixo. Pode-se usar esse prefixo aqui, FC00, e aí usar nos outros sextetos, o que bem entender. Para documentação, foi colhido aqui um prefixo. Então, quando estiver fazendo, por exemplo, um manual, um tutorial, ou qualquer coisa relacionada à documentação de IPv6, já tem aqui um prefixo para isso, 2001 DB8/32. Então esse cara aqui, por que 32? Porque 16 daqui, 16 daqui, são os 32. Rota padrão, 2 pontos, 2 pontos, barra 0. Então continua a mesma coisa. Todo meu host, todo meu endereço 0 e a máscara 0. Representa a rota padrão. Ou qualquer interface num host. Multicast começam com FF00. Ele é um barra 8. Então, na verdade, começa com FF. Pega esses caras aqui. E aí se usa de acordo com o grupo que for. Normalmente se usa só o último número aqui, o último octeto. Bom, exemplos de prefixo de rede. Então, 32, 48. Isso aqui é uma rede. Desses 32 aqui, esse 48 aqui é uma das redes. Esse outro cara aqui é outra rede válida. Isso é hexadecimal. Aqui eu tenho um barra 64, então eu usei o primeiro hexteto, 32, 32, e esse cara aqui é 00001. Posso usar, então, a partir daqui, desse 64 que tem para cá, uso endereço de host. Esse outro aqui, mesma coisa. Então eu posso usar. Esse cara aqui não termina como no IPv4 em 255. Isso aqui vai de 000 a tudo FFF. Então eu tenho 65.536 variações aqui. É 2 na 16 aqui. E endereços de hosts, o que seriam válidos? Por exemplo, esse aqui é um endereço válido. Prefixo 48, então os 3 primeiros aqui. E esse aqui é o 0001. Eu omito os zeros da frente. Beleza. Esse aqui é um 48. Veja, esse cara aqui é 48. Isso aqui, esse 99, ele não é prefixo de rede. Ele faz parte do endereço do host. Porque o prefixo são, na verdade, esses 3 primeiros aqui. Mesmo caso aqui. 64. Só que nesse caso, o 100 é o endereço de um host. O 1 aqui identifica o prefixo da rede. Esse cara aqui, ó, de baixo, faz parte da rede do 100, ó. Fazem parte da mesma rede. E esse é o endereço válido para ele. Quem tiver interesse, tem diversos calculadores de IPv6, consegue fazer várias, digamos, várias formas e variações de endereços e prefixos. É interessante dar uma olhada. Bom, questão de roteamento. Mesmo caso de IPv4 com CIDR, então se usa a nomenclatura com barras. Os protocolos RIP, o SPF e BGP já possuem suporte. E uma rede local, a definição do gateway se segue da mesma forma. Então a comunicação é feita com endereço de link local. Isso aqui é um negócio diferente. Exemplo, quero configurar meu gateway. Tá bem. Eu vou botar o IPv6 dele. Eu configuro IPv6 estático. Quando nós formos analisar o tráfego, vai se perceber que ele usa o link local. Por quê? Porque o link local, normalmente ele vai ser montado a partir do endereço físico da interface do roteador.
Então, o endereço MAC, que tem, na verdade, muito mais chance de não variar do que o endereço do próprio roteador. Então, quando você tem um link ponto a ponto, mesmo apontando os gateways com os IPs que seriam válidos, ele vai usar o link local. Isso é algo interessante e relativamente novo aí também. Bom, em Linux, como é que eu defino meu gateway? Aqui tem um comando do pacote IP2 route. Então, é o IP. Ah, por que não usar ifconfig? A recomendação é usar o comando IP, porque, na verdade, tem algumas coisas além do ifconfig, que pode se tornar mais fácil de usar. Eu aconselho a vocês que usem este comando IP, não o ifconfig para tratar de IPv6. Bom, é basicamente aqui igual a usar IPv4 com o parâmetro -6. Então, adicionar uma rota, default, via o endereço. No Windows, não tem, pelo menos nativamente, uma interface gráfica para tratar de IPv6. Então, se usa aqui os comandos através do netsh, que na verdade seria um net shell aqui. Então, tudo que se faz na parte de rede no Windows, na parte gráfica, dá para fazer aqui em linha de comando. E não tem isso na parte gráfica. Então, o que está se fazendo? O que já muda no Windows aqui? Está se adicionando uma rota padrão na interface de índice 4. O que é esse índice 4 aqui? Quando se lista as interfaces no Windows, usando netsh, ele vai aparecer um número, que é um indexador de qual é a interface. Então, esse número aqui, na verdade, é um número da Microsoft para identificar a interface. Aqui está o endereço e eu vou deixar de forma persistente. Então, ao reboot, ele vai continuar com a rota ativada. Se não tiver o store persistente aqui, ao reiniciar, já era. Bom, então esse estudo de caso aqui é uma forma de a gente entender qual é o processo da distribuição de endereços IPv6. Hoje, que tipo de mecanismo se tem para usar IPv6? Tem várias formas de túneis, tem túneis IPv4 para IPv6, IPv6 para IPv4, mas o ideal, isso é algo que já tem disponível nos provedores no Brasil. Há bem pouco tempo atrás, eu tinha aqui na minha casa, com acesso pela GVT, eu tinha IPv6 sendo recebido no meu roteador, sendo repassado para a minha rede interna. Hoje, o IPv6, se vocês olharem no modem ADSL de vocês, deve ter lá um prefixo sendo recebido no IPv6, desculpe, no roteador. Mas ainda é algo assim, que se tu vai ligar para um 0800, os caras não sabem nem o que tu está se falando. Mas se vocês olharem lá, o IPv6 está chegando nos modems ADSL de vocês. Quem tem modem ADSL provavelmente está chegando lá. Quem tem outro tipo de acesso, por rádio, por cabo, provavelmente também tenha. Então, dê uma olhada aí, dê uma explorada nisso. Bom, mas voltando para cá. O provedor vai entregar, na verdade, para uma empresa qualquer, algo desse tipo. Um prefixo, um /48. Então, qual é a recomendação? Deve ser feito subredes de máximo 64. Com esse /64, são possíveis de fazer 2 na 16 subredes /64 com esse endereço. Então, eu consigo alocar 65.536 subredes se eu receber um prefixo 48, que é a recomendação para se entregar ao usuário final. O formato de endereço vai ter que ser adaptado. Então, por exemplo, imagine que nessa empresa exista uma rede com 192.68.10/24. Poxa, esse baita número aí, como é que as pessoas vão se lembrar disso? Ah, posso usar o DNS, óbvio. Mas uma forma tranquila de adotar o IPv6
sem se preocupar muito, é o seguinte. O prefixo 2001 DB8 faca, eu vou usar, nesse caso aqui, para minha classe C, que é a 1, 2 pontos, 10. Então, esse cara aqui é 19268.1.10. Tem várias regrinhas, várias dicas de como fazer isso. Dá para embutir o IPv4 dentro do IPv6. Mas, sabendo o prefixo do barra 48, eu adicionei 1 aqui. Então, eu estou fazendo uma rede barra 64 agora. Esse cara é o 10. Então, fica fácil de se lembrar. Pelo menos, eu achei bem simples de adaptar dessa forma. Claro que para o usuário final, ninguém vai usar IP. Hoje os caras estão usando DNS. Então eu vou usar um nome. Quem está usando o nome não vai ter problema nenhum. Por quê? O cara acessa o banco de dados daqui da nossa empresa. É banco de dados.local. Beleza, segue a vida. Banco de dados.local. Está usando IPv6, nem sabe. Isso aí é tranquilo de fazer. Bom, eu tenho esse endereçamento, já defini qual é o meu planejamento de endereços, então eu vou fazer essa adaptação aí, vou usar o meu prefixo, vou usar 1 para o 92681, vou usar 0 para o 92680, 3 e assim vai. Como é que eu distribuo o gateway? Existe uma forma automática dos hosts na rede local receberem informações sobre o gateway. Isso é automático. Só que não é entregue o endereço do servidor de DNS. Até agora não entendi qual é a lógica disso. Procurei documentações, RFC. Não entendi o motivo para o roteador entregar informações do gateway, do prefixo, e não entregar uma informação tão simples quanto o servidor de DNS. Por isso ainda há necessidade de uso de DHCP. Então teria que se ativar o DHCP versão 6 dentro da rede local para distribuir o DNS. Ou fixar manualmente, ou receber o DHCP do DHCP IPv4. Porque a ideia aqui é o seguinte: o IPv4 vai continuar existindo? Pode continuar existindo. De forma paralela ao IPv6, sem problema. É o que acontece hoje, como eu tinha comentado ali, qualquer Windows a partir do Vista, qualquer Linux atual, tem os dois. No Linux, esse serviço de entrega automática de gateway se chama RADVD. Olha a configuração desse cara. Então imagine aqui, naquele caso da rede que eu tinha comentado ali como estudo de caso. Ó, a interface, que é uma VLAN aqui, ETH1.100, vai receber esse prefixo aqui. Então veja, eu não distribuo um IP, eu distribuo um prefixo. Esse prefixo, ao ser recebido por um Windows, por um Linux, ele vai montar um endereço a partir desse cara aqui, ó, 2001 DB8 faca 2.1. O endereço vai ser montado a partir disso. Aí começam as diferenças. No Linux, como é que é montado isso? Ele vai fazer uma montagem a partir do endereço físico da interface de rede. No Windows, ele vai usar um número maluco aleatório, desde que não seja repetido. As duas formas são corretas, as duas formas estão na RFC. E aí começa outro probleminha para o administrador de redes. Como eu vou identificar quem é quem? Porque olha o que eu estou dizendo aqui. Liguei minha máquina. O meu roteador vai me mandar esse prefixo aqui. Eu vou lá e monto o meu prefixo. Monto o meu endereço de rede, na verdade, com esse prefixo. Eu vou fazer um acesso, no log vai aparecer esse prefixo e um número maluco aqui. Então, o controle disso ainda é algo que não está bem claro. Hoje com o IPv4, tu vai receber IP por DHCP, vai estar no log, ok. Claro que eu posso continuar usando DHCP
em cima de IPv6. E eu vou ter essa mesma situação. Mas eu tenho esse caso aqui. Esse caso é o mais rápido de disponibilização de IPv6, mas eu vou perder o controle de quem é quem. E no caso do Windows, esse aqui, por exemplo, se for um Linux, eu ainda posso descobrir o cara pelo endereço físico. E se for um Windows, não sei. Eu não sei quem é esse cara. Posso saber através de um detetor de intrusão, analisar logs de acesso ao sistema, com o usuário do cara, talvez atrelar o usuário com um IP, algo assim. Mas por padrão, vai ser um endereço aleatório. Bom, os rolos podem funcionar em dual stack, PV4 e PV6. Detalhe, deverá haver um firewall para cada protocolo. Então, peguei um servidor e ativei IPv4 e IPv6. O firewall de IPv6 é diferente de IPv4. Firewall é filtro de pacotes. Se eu botar um firewall IPv4 e tentar filtrar IPv6, não vai funcionar e vice-versa também não. Bom, Linux, Windows Vista 7, 10, 2008, 2012 já possuem dual stack na instalação. O Windows XP 2003 deve ser ativado manualmente. Tem funcionalidades limitadas. Por exemplo, no XP, ele não funciona o DHCP versão 6. Então, mesmo tenha DHCP versão 6, não vai funcionar no XP. Além disso, a gente não pode se esquecer nunca dos demais dispositivos que eu tenho em rede. Exemplo, uma impressora em rede. Um sistema qualquer maluco que roda numa máquina do sistema operacional, sei lá, eu que não tenho mais atualização, não tenho mais firmware no dispositivo, e eu vou usar agora só IPv6. Vou ter problemas. Por isso que a questão do stack ainda é válida. Eu consigo me comunicar com os dois ao mesmo tempo sem problema nenhum. Então, como dicas assim, né? Antes de fazer essa troca, e como eu estou dizendo, não vai acontecer uma troca abrupta. Amanhã a gente vai trocar para botar IPv6. Não vai acontecer, até porque não tem hoje uma necessidade tão grande assim. É óbvio que é inevitável. É óbvio que vai se migrar. Não tem como não fazer isso. Mas depois a gente vai conversar mais no final alguns dados aí, que são ainda, é, digamos que não tenha tanta adoção ainda de IPv6. Mas é algo inevitável, isso é certo. Então, no momento, avaliar quais aplicações possuem suporte de IPv6, por padrão. Então, pô, hoje eu uso um sistema de terceiros, os caras usaram um banco de dados, sei lá eu, qual é o nome, maluco, e sabe que tem IPv6 nele? Porque eu vou ativar as minhas máquinas com IPv6. Se eu estou usando DNS, ele vai resolver primeiro IPv6. Qual é o efeito disso? O cara vai botar banco de dados ponto local, ele vai tentar IPv6 primeiro. O banco de dados não tem IPv6. Então ele vai tentar conectar, ele vai abortar a conexão e vai tentar IPv4. Para o usuário na ponta, que vai aparecer para ele? Pô, tá lento. Eu clico aqui no banco, demora um tempo, depois ele abre. Então a gente tem que ter certos cuidados aí. Bom, ativar as aplicações e serviços que têm suporte, para ir testando, na verdade. É possível testar, sempre cuidando da questão do Fire. Atualizar as aplicações e serviços que possuem suporte, então, tem o suporte, é só ativar. Outro caso, eu tenho que atualizar para ir numa versão que tem IPv6. Então, todo esse caminho aqui, ele pode ser longo ou até não possível de se executar. Mas é um bom exercício para poder entender o que seria IPv6 na prática, na rotina mesmo de uso dentro de uma empresa. Mas aí, caímos aqui, né? Tem uns que não possuem suporte e não possuirão suporte. Então, sistemas legados, firma de equipamentos fora de linha, impressoras. Pô, impressora, caras não fabricam mais, não tem mais atualização de firmware. Bom, paciência, isso aí não vai ter IPv6. Espera-se quando for fazer a adoção de IPv6 dentro da empresa que não exista mais essa impressora, né? Tomara. Então, importante aqui, volto a falar, refazer o Firewall em IPv6. Bom, aplicações assim do núcleo da rede que tem suporte a IPv6. Pô, DHCP,
O DNS, no Bind, o Apache, o Squid, MySQL, Postgres, Postfix, ptables. São os mais comuns dentro de uma rede, usando Linux principalmente. No caso de Windows, se pegar os Windows mais atuais, o 2003 tem suporte, mas é bem limitado. Mas se pegar aí 2008, 2012, todos eles já têm há bastante tempo, já está bem tranquilo o uso de IPv6 nesses casos. Aqui um dado bem interessante. Porcentagem de utilização de endereço IPv6 no Brasil. Aqui são dados de outubro de 2016. Aqui existe o seguinte, ó. IPv6 Capable, IPv6 Preferred. Então, qual é o caso? Existe suporte e aqui tem como suporte como prioritário. Não chega a 12%. Então, esses dados aqui não informam como foi coletado exatamente, são dados da fonte aqui ipv6.br, mas percebe-se que os IPv4 terminaram, teoricamente, eles estão sendo entregues os últimos, e mesmo assim ainda não tem um uso tão disseminado de IPv6. Por que disso? Primeira coisa, minha rede está funcionando, para que eu vou botar IPv6? Pô, tem que mudar Firewall, tem que mexer nas minhas aplicações, tem que fazer um monte de foto, tem que aprender um monte de coisa. Mas é o seguinte, nesse momento, hoje, eu tenho que botar IPv6? Talvez não, não tenho obrigação nenhuma. Mas o momento agora é o momento de transição. Então, no momento de transição, é o momento de aprendizagem, é o momento de começar a analisar ou começar a botar na sua lista de tarefas migração para IPv6. Para começar a se familiarizar, começar, por exemplo, a entender qual seria o caso de IPv6 dentro do ambiente onde você se encontra. O momento é de teste. Tem alguma coisa que eu só possa acessar com IPv6? Que eu conheça, não. Bom, considerações finais. Então, primeira coisa, o protocolo IPv6, ele representa diversas mudanças no núcleo da internet. Ele trata da camada de rede, responsável por endereçamento e roteamento. Todos os outros protocolos vão em cima de IP. Então, quando se modifica isso, modifica praticamente toda a forma de comunicação. Esse é um dos motivos da lentidão da adoção do IPv6. Mas essas mudanças já estão sendo feitas de forma transparente para os usuários. Então, deem uma olhada no modelo DSL de vocês. Vocês devem estar recebendo IPv6 hoje. O que falta? Talvez estejam recebendo dentro da rede de vocês. Para administradores de rede, já não vai ser tão transparente, né? Então vai ter que ter uma série de adaptações, de configurações. Algumas coisas são triviais, outras não. Para quem desenvolve aplicações, vai ter que se inteirar da questão de como se faz a programação em sockets para IPv6. É pouca coisa? É pouca coisa, mas talvez a linguagem de programação que o cara desenvolva não tenha suporte. E isso pode ser um problema. E assim, fundamental mesmo é entender IPv4. Se entende IPv4, é uma adaptação para IPv6. Então tem uma coisa muito diferente? Não, são adaptações, são algumas modificações, mas o núcleo, a ideia principal, é a mesma de IPv4 e IPv6. As funções são as mesmas. Mas assim, ó, nada que o estudo e a experimentação não resolva. Então, minha sugestão para quem está interessado em IPv6 ou que chegou aos ouvidos da sua chefia, pô, IPv6 é um troço importante, temos que ver aqui na nossa empresa, façam experimentações. Coloquem em laboratórios, usando máquinas virtuais, usando emuladores, façam experiências. Entrem em contato com o provedor de internet de vocês, solicitem IPv6, solicitem um prefixo, comecem a interagir, a brincar agora. Daqui a pouco vai ser obrigatório. Obrigatório não porque vai ser uma lei, vai ser obrigatório, porque algumas aplicações só vão funcionar com IPv6. E aí vai ser o momento que todos vão ter que migrar. Não é o caso hoje.
Bom, as referências aqui. Esse site aqui no Brasil é a referência principal. Muito bom. Tanto o próprio site quanto os vídeos que tem no site. Existe aqui um livro que ele é gratuito, está disponível no site PV6, Laboratório de PV6, Aprenda na Prática usando o emulador de redes. Fundamental. Então entra naquela questão de experimentação. Acesse esse site aqui, vocês vão encontrar esse livro. Ele é um livro impresso pela Novatec, mas é um livro gratuito, tem PDF. Também o livro Samuel Brito, bem legal, PV6 ou protocolo da internet. Também tem mesmo enfoque prático, enfoque de laboratório, que são fundamentais. É mão na massa para entender isso aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado.